Eu quero dizer uma coisa em primeiro lugar aos irmãos. Olha, eu já podia ir embora, que já estava cheio. Porque eu, quando venho à casa de Deus, quando estou em adoração a Deus, entrego o meu coração ao Senhor, porque eu sei que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. E neste momento, tudo aquilo que eu tenho, ou tudo aquilo que eu vim buscar, eu já tenho. Porque eu sei que Ele me ama. E nós cantamos quando terminou o último cântico que Ele é santo. Por isso é que eu peço perdão ao Almeida. O Bruno não deve ter reparado, mas também era uma surpresa, graças a Deus. Mas no próximo mês eu vou pôr o Almeida a trazer a palavra. E nós vamos falar um pouco sobre esta expressão, Ele é santo. Em todo o tempo, Deus é santo. Irmãos, quando nós começamos a analisar a palavra de Deus e a conhecer um pouco a palavra de Deus, e estou um bocado comovido, peço perdão mais uma vez ao Almeida, desculpa. Quando nós estamos na casa de Deus e quando nós sentimos os momentos cruciais da nossa vida no altar de Deus, nós sentimos que há etapas da nossa vida que são etapas de aproximação a Deus. E nós temos que compreender, e nós todos conhecemos a história, ou conhecemos minimamente a história de o homem que nós vamos falar, sabem quem é? Isaías. Todos nós conhecemos a história do rei de Isaías. Todos nós conhecemos que ele foi um profeta, um homem cheio da graça de Deus. Mas nós temos que compreender de onde é que ele veio e quem ele era no passado, ou quem é que era o seu governador. E quando nós entramos na profundidade da palavra, nós encontramos que Isaías viveu num tempo bom, mas encontrou, antes de encontrar Deus, um tempo menos bom. Porquê? Pela uma falha. E as falhas acontecem quando nós entramos no momento, desculpem a expressão, da vaidade. Tudo vai bem, e então achamos que fazemos tudo o que queremos e esquecemos que o nosso objetivo é a cruz de Cristo. E isto é muito perigoso. Eu quero que os irmãos notem e tenham atenção àquilo que eu vou falar nesta tarde, porque é uma chamada de atenção para todos nós. E vamos ler o que diz a palavra de Deus em Isaías 61, 6:1, diz assim: no ano da morte do rei quê? Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam quem? O templo. No momento de tristeza, ele diz que ele viu a glória de Deus. E eu comecei a pensar em casa, Senhor, como é que ele conseguiu no momento menos bom, que nós conhecemos a palavra, vamos ver que ele amava o seu rei, como é que ele conheceu num tempo menos bom, ele viu a tua glória. Sabem porquê? Porque ele foi curioso e foi à procura da glória de Deus. Isto hoje é muitas das vezes aquilo que falta. É eu ir à procura da glória de Deus. Vejamos algo que é curioso. Uma pequena introdução. No ano 750 a.C. foi marcado por uma crise com a morte de um grande rei, Uzias. O texto de 2 de Crónicas 26 narra a vida e os momentos finais de quem? Uzias. Tenho que dizer ao Edivaldo para não me enganar. Começou a reinar com apenas, quantos anos? 16 anos de quê? De idade. Já era um homem, irmãos. 16 anos de idade ele já era um homem. Já sabia aquilo que queria e para onde queria chegar, Com 16 anos de idade. O jovem temente a quem? Ao Senhor. Vejam algo que é curioso. Era alguém que era quê? Temente. A quem? Ao Senhor. Era um jovem que temia o Senhor, seu Deus. Não é tremer, é temente, que sabia a responsabilidade de estar aonde? Na presença do Senhor, seu Deus. E nós vamos ver aqui neste momento que toda a sua carreira ele foi bem sucedido. Porquê? Temia ao Senhor. Mas quando nós tememos ao Senhor, a Bíblia diz que está em pé, cuide para que não caia. Muitas das vezes nós esquecemos desta expressão. Era um guerreiro estrategista de guerra, como diz em 2 de Crónicas 26, 6 ou 8, empenhado na arte, engenho, arquitetura,
construiu torres no deserto e muitas cisternas de água para suprir o seu povo, criando gado, e era amigo do quê? Da agricultura. Ele era tudo, irmãos. Eu quando comecei a ler isto, eu hoje fiquei fascinado, porque este homem era um homem bem sucedido em tudo. Toda a sua vida ele era um homem bem sucedido. Como dizem Crônicas, preparou um grande exército para defender quem? O povo, com armamento moderno e máquinas de guerra posicionadas. Então ele era estratégico em tudo. Ele era arquiteto ou não? O que é que acha? Ele era um arquiteto, estrategicamente para lançar pedras e flechas. Tudo isso fez com que a sua fama de Uzias crescesse e também a vaidade, ao ponto de exercitar o ministério separado apenas com sacerdotes quando tentou queimar incenso no templo. E aí vem a quê? A sua queda. Porquê? Eu posso, continuo podendo e esqueço-me de ser temente a Deus. Isto é um perigo, irmãos. Isto é algo que nós devemos pensar muito e olhar para estes homens que nós temos falado, que a igreja tem ouvido. Eu ontem estava orando a Deus, irmãos, com sinceridade estava perguntando a Deus o que é preciso mais. E Deus disse, no meu coração, senti Deus falar comigo, falta de palavra não é, porque nós temos tido tantas palavras. Falta de exortação não é, falta de amor também não é, porque Ele continua nos amando. Foi isso que Ele disse nesta tarde, no canto que nós cantamos, que Ele nos ama. Eu te amo. Ele nos ama. Eu amo e Ele retribui com o seu amor. E isto é crucial. Então diz a palavra, continua a dizer, por causa da sua rebeldia ficou o quê? Leproso, sendo confinado até ao fim da sua vida, e seu filho Jotão reinou no quê? No seu lugar, por um erro só. Eu quero que nós tenhamos muita atenção. Irmãos, nós estamos na casa de Deus e tenhamos muita atenção àquilo que eu vou falar nesta tarde. Um simples erro afastou um homem temente de Deus da presença de Deus. Isto é muito sério, porque nós muitas das vezes andamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Muitas das vezes achamos que o nosso eu é maior do que o nosso Deus. E não é, irmãos. Temos que temer as circunstâncias da vida. Um tempo próspero se torna um tempo impróspero. Isto é muito sério. Um tempo que o povo estava no auge virou um caos. Por quê? Pela falta da presença de Deus. Mas quando nós entramos lá em Isaías, nós vimos que o Senhor estava onde? No templo. E alguém estava dizendo, Santo, Santo é o Senhor de quem? Dos exércitos. Ele nunca deixou de ser Deus. Nós podemos deixar de temer a Deus, mas Deus nunca deixa de ser Deus, porque Ele é Senhor. Vejamos mais. Tudo isto faz com que a fama de Uzias crescesse e também a vaidade ao ponto de querer exercitar o ministério. Voltei um pouquinho, desculpem. A história de Uzias revela a decadência de uma vida bem-sucedida, mas por falta de vigilância, temor, perde tudo o que havia conquistado da bênção de Deus. Vejam, vou ler de novo. Eu vou ler de novo o que está ali escrito. A história de Uzias revela uma decadência de uma vida bem-sucedida, mas que por falta de vigilância e temor. Cuidado, o ladrão pode vir. A Bíblia diz que ele vem. Então eu tenho que ter o quê? Cuidado. E tenho que ter o quê? Temor. Não posso dormir num lado e dormir no outro. Tenho que estar vigiante e tranquilidade e em temor ao meu Senhor. Tem que ter as duas coisas em si constantemente, como é que eu ia dizer? Ao mesmo tempo. Eu tenho que estar vigiante, um olho no burro e um olho no cigano, não é? Perdão, irmã. A irmã Luísa, é um velho ditado. É um velho ditado. Mas isto é verdade, nós temos que estar vigiantes. E temos que estar o quê?
tementes àquele que nos alimenta, que é quem? É o Senhor. A perda de tudo que havia conquistado com o quê? Com a bênção de Deus. Isaías era um profeta que amava o seu rei, e foi neste tempo de recessão que foi levantado para quê? Para profetizar. Deus não para, irmãos. Irmãos, eu fico tão alegre de sentir que se eu parar, Ele não para. Ele é Deus. Se tu não te levantares, Ele vai levantar outro no teu lugar. Ele não para, porque a sua obra tem que ser o quê? Concluída, para que Ele venha buscar a sua igreja. Ele não vai parar, Ele está chamando. Se nós não nos levantarmos, Ele vai levantar outro. Vamos é ficar para trás. Alguém quer ficar para trás? Não. Eu não quero ficar para trás. Na quinta-feira nós lemos aquilo que a Eva leu de Paulo chamando a atenção ao seu filho Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortalece-te. O que é que isto está dizendo? Fortalece nas raízes que há em Cristo Jesus. Fortalece no nome do Senhor na tua vida. Jovem, fortalece-te. Em quem? Em Cristo Jesus. Irmãs, fortaleçam-se em quem? Em Cristo Jesus. Nós temos que nos fortalecer. Não podemos estar dispersos. Temos que nos fortalecer, continuar a fortalecer. No ano de crise se torna um ano o quê? Um tempo profético. Deus faz o rebuliço, como faz sempre, desde o princípio. Deus faz que no tempo que o povo estava triste, e hoje a igreja parece esse tempo, né? Estamos todos... Estamos tristes ou alegres? Estamos alegres, então não estamos em crise, estamos em quê? Em abundância de vida. Estamos em abundância, mas naquele tempo de crise, naquele tempo que o povo tinha tudo e de repente ficou sem nada, Deus se lembra e olha para ele e diz: vem cá, Isaías. E hoje tu, Isaías, podes ser tu. Hoje o Isaías pode ser o Almeida. Vem cá, Almeida. Vem cá, Eliezer. Vem cá, Bruno. Vem cá, Alesângela. Hoje o Isaías pode ser: vem cá, Cesaltina. Vem cá, Vera. Vem cá, Fátima. Hoje o Isaías podemos ser nós. Que Deus quer levantar. Que Deus quer ressuscitar o sonho que está se perdendo. Como é que Ele vai fazer? Vejamos o que fazer em um ano de recessão. Vamos refletir com a experiência de Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, enviou o Senhor assentado. Eu vi assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros. Eles clamavam uns para os outros, de um lado para o outro. Havia o mesmo som em toda a sala. Se eu estiver aqui, se tu estiveres ali, o que é que acontece? Eu estou clamando, tu estás clamando, e o rei está no meio, e ele está ouvindo de todo o lado. Alguém dizendo: Santo, Santo é quem? É o Senhor dos exércitos. É isto que Deus quer que eu e tu façamos. Que eu e tu possamos clamar: Santo, ou Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de quê? Da sua glória. Irmãos, vamos parar aqui um pouco, fugindo um pouco àquilo que eu estou falando nesta tarde. Nós estávamos num tempo de recessão, e o Senhor estava dizendo, os anjos, a glória do Senhor está sobre toda a terra. Ele é tão soberano, irmãos. Veja a soberania de Deus. No momento em que todos estavam tristes, angustiados, sem saber o que fazer, o Senhor tinha a sua glória sobre toda a terra. É só preciso chegar lá, irmão. É só preciso fazer como Isaías, ir à presença para buscar a glória de quem? De Deus para a sua vida. É só preciso tocar à porta e dizer: Senhor, eu quero. É só preciso chegar perto dele e dizer: Senhor, eu sei que tu me tens perdoado, continua derramando bênção sobre mim. Continua me enchendo, e continuando, diz assim: os umbrais da porta se moveram. Como que a voz que clamava e o templo se encheu de fumaça, então eu disse: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros.
um hábito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Humildade. É ou não? Humildade. Ai de mim. Continuando, diz o versículo a seguir, irmãos. Eu estou a tremer por todos os lados. Olhem o que é que ele diz. Ai de mim. Mas eu cheguei lá. Isaías chegou lá. Então um dos serafins voou para mim, trazendo sobre a mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou nos seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Só o Senhor perdoa. Só o Senhor transforma. Humildade. Como é que Deus nos está chamando? Homens, mulheres, que tenham humildade, que saibam reconhecer. É difícil, irmãos. Muitas das vezes nós reconhecermos. Vejamos uma coisa. Primeiro, no versículo 1 ao versículo 4, vou ler só 3 temas. Primeiro, contemplar. A primeira decisão de Isaías foi deixar as circunstâncias externas, deixar o problema. Irmão, eu disse para tu hoje tomares atenção àquilo que eu quero falar contigo. Deixar o problema, deixar aquela angústia, aquele problema que muitas das vezes te afasta de Deus, para lá e vai, contempla a glória do Senhor. Não importa a circunstância que estás vivendo, não importa o problema que estás atravessando, não importa se o ordenado não chega, Deus está te chamando a contemplar a sua glória. Deus quer fazer mudar a tua história, e Ele só vai mudar se tu fores até lá. Vai até lá. Deixa as circunstâncias externas ao teu redor. Entra na casa de Deus para buscar a presença do Senhor. Em quê? Em adoração. Diz que os anjos o adoravam. Vai. Porquê é que a circunstância? Eu não sei o que é que Deus está fazendo ou o que é que Deus vai fazer nesta tarde. Mas porquê é que a circunstância nos afasta tanto da glória de Deus? Porque é que nós não conseguimos entrar aquela porta e vir somente adorar e dizer: Senhor, eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Diz que quando nós entramos na casa de Deus e adoramos na beleza da sua santidade, tudo se transforma. Tudo se transforma. O velho homem vai embora, uma nova criatura nasce. Aquilo que estava partido agora não está mais partido, renasce, é transformado, é moldado pelo oleiro. E diz a palavra que o oleiro, se tiver partido, parte de novo, mas ele restaura. Porque viemos o quê? Adorar, viemos contemplar. Estamos aqui para contemplar a formosura do nosso Deus, e só vamos contemplar se chegarmos até Ele. E Ele está aqui nesta tarde. Ele está chamando cada um de nós. A partir daquele momento, Isaías começou a ver as coisas, o mover através de quem? Do poder de Deus. Ele não olhou lá para fora. O povo estava em ruínas, o povo estava caindo. Ele deixou para lá o povo. Ele se preocupou somente em adorar ao Senhor. E sabem o que é que Deus fez? De Isaías, um dos maiores profetas da história que existe até hoje. Sabem o que é que fez mudar a vida de Isaías? A sua personalidade de chegar para contemplar. Não teve medo. Irmãos, todos nós sabemos que naquele tempo quem se chegasse perto de Deus era exterminado, mas ele foi até lá. Eu quero ver a glória de Deus. Amém. E ele foi até à casa do Senhor para contemplar a glória de Deus. Embora a nação estivesse sem rei, Isaías vê que o Rei dos Reis está onde? No seu trono. Ele nunca saiu do trono dele. Ele continua lá. Naquele lugar que tu estás buscando, naquele lugar que tu esqueceste, na tua mocidade que tu choravas, no teu quarto que tu falavas em línguas, Ele continua lá. Ele não muda. Eu é que mudo e cada vez mudo mais.
Tu mudas, aquele está a ficar careca. O outro está a ficar com cabelos brancos. Nós mudamos, mas ele nunca vai mudar. Porque ele é Deus. Olha o que é Eva, por isso é que eu pedi perdão ao Almeida. Olha o que a Eva disse. Ainda que eu me negue, ele continua sendo Deus. Ele nunca vai negar a circunstância. Ele é Deus. A sua palavra é verdadeira. Se ele diz que cura, ele vai curar. Eu tenho que contemplar a cura de Deus. Isaías contemplou o quê? A glória de Deus, o louvor dos anjos e quê? O mover de Deus, irmãos. Olhem que coisa bonita. Olhem que coisa mais maravilhosa. O vento batia de um lado para o outro. Diz que até as portas se moviam com a presença de Deus. As portas suavam, as paredes se enchiam da glória de Deus. Então ele foi ver o que é a glória e o louvor dos anjos. Ele contemplou os anjos dizendo: Santo é o Senhor. Olhem que coisa, pensa assim um pouco comigo, irmão. Fecha os teus olhos e pensa como deve ser lindo nós vermos a glória de Deus, nós contemplarmos os anjos a dizer: Santo, Santo. Em todo o tempo o Senhor é quê? Santo. E o mover de Deus encheu aquela casa. Quando contemplamos, saímos da atmosfera da ação negativa, dentro dos fatores externos para a reação positiva, a partir do quê? Do direcionamento que vem de Deus e não de cada um de nós. Nós não somos nada. Sabem porque é que eu reli primeiro a história de Uzias? Para vocês verem que nós não somos nada. Nós somos falhos. Mas quando nós entramos na atmosfera de Deus, nós somos transformados. Nós somos renovados, somos restaurados, somos novas criaturas, nos tornamos novas pessoas, melhores pessoas. Se já somos bons, vamos ser ainda melhores. Nos tornamos ainda melhores. O louvor dos anjos não declarava a crise do mundo, e sim o quê? A glória de Deus. E hoje o nosso viver, muitas das vezes, é preocupados com aquilo que vamos fazer, com aquilo que vamos ter, com aquilo que vamos conquistar, com como é que vamos lá chegar, como é que... Só não damos um jeitinho para entrar no céu porque não conseguimos, irmãos. Porque hoje, se nós pudéssemos dar um jeitinho para entrar no céu, nós íamos dar esse jeitinho e íamos lá chegar. Mas não há jeitinhos para chegar à presença de Deus. É um coração puro. É um coração adorador que o adora em espírito e em verdade, que se entrega. Deus procura tais homens que vivam esse momento de adoração. E onde é que estão estes homens? Amém. Aqui, irmãos. Irmãos, nós olhamos para as outras igrejas como tão boas e não conseguimos olhar para que nós somos homens e mulheres de Deus, homens e tão bons como os outros. Porquê que nós não conseguimos? Porquê que não temos esta atitude de ver que o Deus que está lá está aqui também? Amém. Ele está onde os verdadeiros adoradores o buscam, em adoração. Ele está aqui. Ele está falando com cada um de nós. Por isso precisamos deixar tudo e contemplar a glória de Deus e adorar para ver o mover do Senhor aonde? Nas nossas vidas. E eu vou repetir isto, irmãos. Se tu não deixares tudo por Deus, tu vais ficar para trás. Se tu não deixares de ser ambicioso, egoísta, se tu não deixares o teu eu de lá e vires somente para adorar, seja aqui, seja onde estiveres, seja na tua casa, seja no teu quarto, adora ao Senhor. Se tu não fizeres isto, nunca vais ver o mover de Deus na tua vida. Às vezes nós dizemos assim: como é que aquela irmã é tão abençoada? Enfrentou um problema grave na sua família, fez que os seus filhos vivessem, conquistou isto, conquistou aquilo. Porquê? Porque deixou que o mover de Deus se manifestasse na sua vida. Deixa o mover de Deus se movimentar na tua vida. Olha, para de olhar o mundo e contempla só a glória de Deus. Faz como Isaías. Tu hoje és o profeta que Deus está chamando. Amém. Tu hoje és o Isaías que Deus está chamando para vir ao trono, para ver a glória de Deus. Venha à presença do Senhor. Segundo, confessar. É tão difícil. Irmãos, eu quando estava estudando a palavra de Deus, eu tenho esta palavra preparada há umas 3 semanas. Quando eu estava estudando, é tão difícil confessar. Mas Isaías foi tão fácil. Não era, o gajo era valente, irmãos. Era ou não?
Ele era valente. Para ele foi tão fácil entrar lá na casa e chegar lá e dizer assim: eu sou um homem puro. Foi tão fácil. Olhem aquilo que diz aqui. A segunda reação de Isaías foi confessar ao Senhor as suas falhas e também os erros de quem? Do seu povo. Não só os seus, mas também os erros de quem? Sabem o que é isto? É amor. Não só queria para si, mas também queria a bênção para o seu povo. Não estava só preocupado com o seu. Sabem o que é que nós hoje fazemos? O que interessa é que o meu encha. O meu está vazio, nem uma moedinha. Não, tem umas moedinhas. O que interessa é que o meu encha. Quer lá saber dos outros? Desculpem a expressão, mas isto é verdade, irmãos. Quer lá saber se o irmão passa fome? Quer lá saber se o irmão é isto? Quer lá saber se o povo lá em África está ou não está? O que me importa sou eu. Não é assim. Quando nós vamos à presença de Deus, vamos para nós e vamos para entregar os outros. Sabem, quando eu oro em casa, eu oro não só por mim, mas às vezes, irmãos, isto é plena realidade. Não é para me gabar, mas oro mais por vocês do que por mim. Até me esqueço que eu também preciso. E nós não devemos olhar para nós. Vejamos aqui algo que é curioso. Diante da glória de Deus, Isaías reconhece que tudo o que estava vivendo era devido ao quê? Ao pecado. Uma falha. Reconhecer. Sabem o que é que nós devemos fazer? Como Isaías. Vamos fazer um filme. O que é que falhou? É difícil. Onde é que eu errei? Eu faço isto muitas vezes. O que é que eu tenho feito de errado? O que é que eu tenho feito para que eu não veja a glória e não contemple a glória de Deus? O que é que eu tenho feito para que a voz de Deus esteja tão longe de mim? É um filme que muitas das vezes é preciso fazer. Isaías confessou as suas necessidades: arrependimento, transformação e houve o quê? Perdão. Vejam o nosso Deus, irmãos. Irmãos, este Deus continua vivo, irmãos. Este Deus continua chamando para que haja em nós o quê? Arrependimento. E para que a seguir haja o quê? Transformação. Eu não posso dizer que estou arrependido e não haja transformação em mim. Algo está errado. Eu, quando me arrependo, algo se transforma na minha vida. Quando aceito Jesus, algo tem que mudar. Porque agora a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, algo novo nasceu em mim. Então eu tenho o quê? Uma transformação. Porque eu recebi o quê? Um perdão. E esse perdão é de quem? É de Deus, é do Senhor. Isaías entende que a razão de tudo o que acontecia era o resultado do pecado e as consequências do isolamento do quê? Da nação. Não adianta falar de crise externa da nação sem tratar primeiro o quê? Eu, Luís Manuel Pereira Varela, tenho que tratar primeiro de mim. Mas isto não muda, é o outro. Olha primeiro para ti, irmão. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso transformar algumas coisas. E só posso mudar através do quê? Do perdão. E o perdão vem de quem? De Deus. Então eu vou atrás do quê? Do perdão. Não vou ficar de braços cruzados à espera que o perdão venha. Eu tenho que ir atrás do perdão. A confissão é o reconhecimento de estar errado e o arrependimento do quem? Dos nossos pecados. É saber estar e dizer: Senhor, me perdoa. Porquê que Ele vai perdoar? Porque Ele te ama. Que Ele vai perdoar porque Ele nos ama. Quando confessamos, estamos buscando a mudança que deve partir do interior de cada um de quem? De nós. Vamos abrir o coração. Vamos aceitar a mudança. É difícil. É, mas não é impossível. E isto muitas das vezes é um erro da nossa cabeça, que achamos que é difícil e continuamos no difícil. E nunca mais vamos sair do difícil. É difícil. E vamos para a cama com o difícil, acordamos de manhã com o difícil, vamos a trabalhar com o difícil, deitamos com o difícil e continuamos sempre no difícil. É preciso haver o quê? Mudança. Então vamos fazer do difícil algo bom. Fazer algo que é aceitável. Vamos aceitar que somos homens e mulheres que erramos, mas Deus tem o perdão para quem?
para cada um de nós. Vamos aceitar que somos falhos, como Uzias foi, como Isaías o era. Vamos reconhecer que essa falha tem alguém que nos perdoa. E esse alguém é quem? É Deus. Que está pronto para derramar do alto dos céus o seu sangue precioso e nos transformar. Para sermos o quê? Novas criaturas. Vejamos tudo. Pare de olhar os erros externos e confessa o quê? Os seus pecados. Confessa. Não foi o que ele fez? Tudo mudou, irmãos. O rebelice já não estava lá mais. A preocupação não havia mais. A angústia não o preocupava mais. O sofrimento foi-se embora. Porquê? Porque ele disse: Senhor, sou um homem impuro. E o Senhor derramou uma sarça. Irmãos, aqui devia queimar os lábios, não é? O Senhor queimou algo, transformou algo e fez um novo homem que ouvisse e escutasse o nome do Senhor. Olha o terceiro: aceitar. Vamos aceitar ou não? Amém. Sei que as horas estão a andar. Aceitar. O terceiro exemplo de Isaías foi aceitar a vontade de Deus para o quê? E nós achamos sempre que é para os outros. Aceita a vontade de Deus de uma vez por todas na tua vida. Aceita de uma vez por todas a vontade de Deus. Aceita de uma vez por todas em fazer a vontade de Deus. Irmãos, se nós não aceitarmos a vontade de Deus, vamos continuar como fantoches. Viver sem a vontade de Deus é viver uma pessoa seca, sem propósito. Porque o único propósito que nos levará à salvação é Cristo Jesus. É viver de acordo com a vontade de Deus. E com o que é viver de acordo com a vontade de Deus? É de acordo com aquilo que a palavra de Deus chama a eu fazer, a eu ser. Deus não quer o mal para cada um de nós. Deus quer o bem. Deus não nos vai dar nada, como o Carlos dizia a semana passada, que eu não consiga carregar às minhas costas. Deus vai me dar um fardo leve. Porquê? Porque eu vou aceitar a sua vontade. Ai, pastor, mas está tão fardo, está tão pesado. Pois está. Sabes porquê? Desculpe eu ser sincero, porque não tens aceitado a vontade de Deus. Quando nós estamos no caminho de Deus, Deus diz que nos dará fardos leves. Não é pesado, é leve. Não é algo que eu não consiga carregar, é algo que eu vou carregar e vou chegar ao fim, como diz Paulo a Timóteo, vou vencer. Vou ser graduado, vou ser cheio da bênção de Deus, porque eu levei a vontade de Deus na minha vida. Irmãos, eu quando falo um pouco nisto, faz-me lembrar um pouco a minha vida. Eu hoje podia ser um homem muito rico, mas eu não sou, porque eu aceitei a vontade de Deus. Amém. Sabes? Isto é verdade, irmãos. Tu hoje podias ser um homem muito rico, mas tu não és porque aceitaste o caminho de Deus. Então continua na direção que é o caminho de Deus. Amém. Essa é a direção certa, é aceitar a vontade de Deus. Está mal, graças a Deus, amanhã vai estar bem. Amém. É difícil? É, mas é tão bom, irmãos. Vocês pensam que eu também não tenho dificuldades só por estar aqui a falar a vocês? Eu também sou como vocês, muitas das vezes chego ao dia 5 e já não tenho nada. Mas Deus me faz aceitar e me recompensa. Porquê? Porque eu sou fiel a Deus. Porque eu quero que a vontade de Deus esteja acima de tudo. Às vezes até discuto com a minha família. Mas deixar a vontade de Deus não podemos, pois é a vontade de Deus que nos levará à salvação. Aceitar. O terceiro exemplo de Isaías foi aceitar a vontade de Deus. A partir daquele momento, olha, muitas das vezes Deus, eu vou dar um exemplo, porque às vezes ouço amém e vejo que algumas pessoas não o fazem. Se Deus tira isto do teu caminho, para de procurar, desculpa a expressão, aquilo que Deus tirou. Há pessoas que gostam tanto disto. Eu ia dizer uma palavra feia, mas não vou dizer. Se Deus tira isto do teu caminho, para de correr atrás daquilo que Deus tirou do teu caminho e aceita a vontade de Deus. Por favor.
Por favor, vamos aceitar a vontade de Deus. Porque o melhor Deus tem preparado para mim. Não penses que a vontade de Deus é tu passares fome, porque não vais passar fome. Ele disse a David que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência. Porquê? Porque ele é fiel, irmãos. Aceita a vontade de Deus. É muito importante aceitar a vontade de Deus. A partir daquele momento, Isaías se torna um grande profeta no meio do seu povo, anunciando a palavra do Senhor pelo quê? Pela sua geração. A partir daquele momento, o Almeida se levantou. A partir daquele momento, o Eliseu se levantou como um homem que aceitou a vontade de Deus. Então se tornou o quê? Um profeta. Um homem que foi reconhecido até ao dia de hoje. Oh, ninguém sabe quem é Isaías. Todos nós conhecemos. Porquê? Porque Deus levantou um profeta cheio da glória de quem? De Deus. Não é, Bruno? Um homem como o Bruno que Deus levantou como um profeta entre a nação da Póvoa de Santo Adrião para ser um homem cheio da glória de Deus. É aceitar a vontade de Deus. Sejamos homens e mulheres. As irmãs estão a dizer assim, para mim não há nada. A irmã faz anos hoje, coitadinha. A irmã Edith, Deus levantou como uma profeta, cheia da glória de Deus. Deus levanta cada um de nós. Isaías, estou a pensar no churrasco. Isaías aceitou o chamado, a resposta que não seria fácil. Eu vou, Senhor. A resposta que não seria o quê? Fácil. Mas ele foi. Não importa a circunstância. Onde eu for, ele estará comigo. Para onde eu quero que eu vá, atenção, se eu for na vontade de Deus, ele está comigo. Se eu não estiver na vontade de Deus, Deus não vai conosco, irmãos. Deus continua cuidando. Sabem porquê? Porque ele é misericordioso. Ele continua nos amando. Lá do céu ele continua, olha para nós e diz assim, lá está ele, querendo a sua vontade. Mas quando nós estamos no caminho, ele diz que ele está ao nosso lado. Lembra-se como, acho que foi Zacarias ou Jeremias, que foi pelo mar e ele quando olhava via não um, mas dois. Ele ia medindo os passos, a Zacarias, né? Ele ia medindo e ele não via uma sombra, via duas. Porquê? Ok, Jeremias, né? Jeremias. Ele diz que ele ia caminhando e ele não via uma sombra, ele via duas. Porque alguém estava junto dele. Alguém estava ao seu lado. E esse alguém é quem? É Jesus. Ele está ao nosso lado. Quando aceitamos o chamado de Deus para as nossas vidas, entendemos que a nossa existência tem um propósito. Mesmo nos momentos de crise que vivemos na sociedade. Fomos escolhidos por Deus para enfrentar tudo e vencer tudo. Porquê? Por amor. Não importa a circunstância. Vamos marchar. Não importa o que estamos vivendo, vamos fazer, vamos aceitar o chamado de Deus. Irmãos, isto que eu estou falando, eu espero que esteja chegando ao teu coração. Vamos aceitar o chamado de Deus, vamos deixar de cruzar os braços. Vamos adorar, vamos entrar no tempo de adoração, glorificação, vamos aceitar a circunstância na nossa vida, vamos olhar para Jesus, vamos olhar não para o mundo, mas vamos olhar para aquilo que Jesus está preparando para nós. Vamos fazer a vontade de Deus. Pare de reclamar e aceite o chamado de Deus. Vamos vencer o quê? A crise. Se a tua crise pode não ser uma crise que o mundo esteja vivendo, pode ser uma crise qualquer, uma coisinha bem pequenina. Aceita. A Bíblia diz que quando tu aceitas a vontade de Deus, tu vais vencer todo o problema. 1000 que eram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós ficamos assim a olhar para elas a passar e nada nos atinge. Porquê? Porque o Espírito de Deus está em nós. Porque Ele está cuidando. Tudo vai passar. A doença vem, mas ela vai embora. O problema chega, mas ele vai embora. A falta de dinheiro vai chegar, vai.
Mas Ele vai chegar de novo no fim do mês que nós trabalháramos. Ele vai chegar, os que estão reformados, vai chegar no dia 8. Ele chega sempre, irmãos. Deus vai suprindo as suas nossas necessidades. Vamos nos esforçar mais, vamos trabalhar mais, vamos buscar mais, vamos nos direcionar mais na vontade de Deus, fazendo o propósito de Deus acontecer na nossa vida. Precisamos, olhem, a conclusão de Isaías no versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Quem é que nesta tarde vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Eis-me aqui, Senhor. Deus está chamando homens, mulheres. E é como eu disse de início, não vamos olhar aos outros, vamos olhar para nós. Deus está chamando homens aqui que o adorem em espírito e em verdade. Deus está chamando mulheres aqui que adorem em espírito e em verdade. Deus está chamando aqui, não querem que eu diga povo, né? Homens e mulheres que profetizem em seu nome. Deus está chamando aqui homens e mulheres que imponham as mãos sobre os enfermos e sejam curados. A quem enviarei? Deus está chamando aqui homens e mulheres que ensinem a palavra de Deus. Quem? Deus vai enviar aquele que se disponibilizar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Deus vai encher com a sua glória. Deus vai derramar a sua bênção. Deus vai derramar bênção sobre bênção. A crise não será vencida apenas com constatação de erros e problemas. Precisamos parar de olhar para o mundo e contemplar o quê? A glória. Alguém alguma vez olhou para uma luz? Chega a casa, olha, sozinho, olha assim para uma luz. Se ficares a olhar para uma luz, há de chegar a uma altura que tu já não consegues olhar mais. Ela vai encher os teus olhos de uma luz tão forte que tu não vais continuar a olhar. Deus é diferente. Deus, eu vou olhar, eu vou continuar a olhar, eu vou continuar a olhar, eu vou continuar a olhar, e aquela luz, sabem o que é que ela vai fazer? Vai me enchendo. E sabem o que é que ela vai fazendo? Vai me transformando e eu vou sendo uma nova criatura. Arrependimento ao Senhor, confissão dos nossos pecados em arrependimento ao Senhor. Então aceitar o chamado que recebemos para ser agentes divinos neste tempo e transformar todas as coisas com o quê? Com o poder de Deus. Uzias foi um grande rei. Governou, Deus deu estratégias, Deus pode te dar o mesmo a ti. Diz que ele fez máquinas, naquele tempo máquinas. Deus pode te dar a ti um cientista muito grande. Seres um cientista muito grande. Deus fez que aquele homem cavasse poços. Também calhavam bem um povo. Não trouxeste um povo, pai, não? Poços. Que ele cavasse bastantes poços. Sabem para quê? Para que não faltasse água ao seu povo. São estas estratégias que Deus vai dar a cada um de nós. Quando a crise chegar, nós vamos estar todos enraizados. E sabem o que é que vai acontecer? A crise vai embora de longe da gente. Sabem porquê? Porque estamos enraizados na glória de Deus. Então o mundo não vai querer se atravessar à nossa frente, porque nós seremos homens benditos, chamados benditos do Senhor. Com estratégias. Vamos ter água, vamos ter alimento, vamos ser alimentados, vamos ser guiados e vamos todo o tempo continuar a contemplar a glória de Deus. Porque Deus é Deus, porque o Senhor é Senhor. O ano da crise se tornou um ano profético, quando o Senhor levantou o seu escolhido para cumprir o seu chamado a anunciar a sua palavra, de novo o tempo no templo para o povo de Deus. A mudança começa a partir de quem? É difícil. É ou não? Não. Não é fácil. Também não é difícil. Difícil era algo que era impossível. Não é difícil, irmão. Olha a atitude dele. Foi contemplar, recebeu o perdão. Porquê? Porque confessou. E foi cheio da glória de Deus. É difícil chegar ao pé de Jesus nesta tarde e dizer: Senhor, aquele problemazinho, aquela agulha
Uma agulha é mais ou menos assim, né? Se for aquelas lá da máquina de costura, são maiores. Mas uma agulha é mais ou menos assim, que está lá a picar a feridinha. É difícil tirar e fazer assim, olha, vai-te embora, eu não quero mais. Não é difícil. Vamos aceitar a mudança. Se eu aceitar a mudança, Deus vai me abençoar. Se eu aceitar a crise, vou viver em crise. Olhem, quando eu estou a falar em crise, não é a crise que o mundo está vivendo, é crise espiritual. Se eu aceitar em viver numa crise espiritual, eu vou lá permanecer. E vou ver os outros a dizer, Deus me abençoou. E eu, poças, eu continuo aqui, tão triste. Deus fez mais isto. E eu vou dizer assim, fogo meu, mas o gajo é tão abençoado, eu continuo aqui. Porquê? Porque eu aceitei viver na crise. Eu quero mudança. Eu quero estar lá naquele lado e dizer assim, Deus me abençoou, aleluia. Deus abençoou o meu irmão, aleluia. Deus me abençoou ainda mais, aleluia. Deus deu-me uma vida melhor, aleluia. Eu quero viver esse tempo na presença de Deus. Não é um tempo cheio de dinheiro, irmãos, eu nem penso em dinheiro. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Eu quero contemplar as bênçãos de Deus. Eu quero ver os irmãos deixar de reclamar e olharem para Jesus e dizer assim, o Senhor está me abençoando. O Senhor está-me dando vida, o Senhor está curando, o Senhor está salvando a minha família, o Senhor está enchendo a minha igreja, o Senhor está enchendo o meu frigorífico. O meu hoje ficou cheio, graças a Deus. Amém. Fui às compras, enchi o frigorífico, cheio de carne. Irmão, não estejas com ciúmes. Vai, faz o mesmo, vai às compras e enche o teu frigorífico. Haja, olha o que é que eu vou dizer, haja atitude. Custa tanto levantar de manhã, pois custa a mim também. Mas eu levanto-me às 7, vou trabalhar e chego ao fim do mês, a primeira coisa que eu faço é encher o meu frigorífico. Graças a Deus. Sabem porquê? Porque eu podia estar numa cama, mas Deus não permitiu que assim o fosse. Deus me faz levantar, procurar trabalhar e encher o meu frigorífico. Então eu devo dizer assim, obrigado, Jesus. Mudança de atitude. Chega a dia 5 não tem dinheiro. Eu também não, irmão. Mas dá graças a Deus porque não tens ninguém a correr atrás de ti, a bater à porta e dizer, dá cá o meu dinheirinho. A mim ninguém bate à porta, graças a Deus. Porquê? Porque nós aceitamos a mudança. Mas nós podíamos viver como o mundo vive. Mas nós não queremos isso. Porquê? Porque somos filhos de Deus. Eu quero ver o povo, a igreja da pova, clamando a Senhor, que o Senhor é o Deus da mudança. Vamos fazer como Isaías, irmãos. Vamos até lá. O Senhor está chamando porque Ele te ama. O tempo pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Para os jovens ali para o Belém, ele vai dizer assim, graças a Deus, daqui a 100 anos. Ele quer é viver muito tempo. Para nós, podia ser amanhã. Para a Débora, ela ia dizer mais uns aninhos. Para a Evelyn, ia dizer por menos para o ano. Para eu chegar lá. Cada um somos diferentes. Mas uma coisa nós temos que saber, que estando na vontade de Deus, é estando no princípio que nos levará à salvação. Mas nada importa, irmão. Coloca-te em pé nesta tarde. Nada mais nos importa.